Medida provisória 1171, a medida que vai aumentar os impostos para você que investe no exterior. Parece até piada, né, galera? Infelizmente, mais uma aí para poder aumentar a nossa carga tributária, que já não é pouca, né? O Brasil é um dos países aí que mais pagam impostos no mundo, tá? E infelizmente, né, eu tô tendo que trazer esse vídeo aqui para vocês para explicar também como que vai funcionar, tá? Vou ler e explicar tudo aqui certinho e também vou mostrar um exemplo prático, tá? Na prática mesmo, como se você tivesse investindo no exterior, quanto você vai ter que pagar de imposto após essa medida provisória, tá? Então, se esse conteúdo te ajudar, não se esquece, pessoal, compartilha esse vídeo, é muito importante, né, a gente espalhar informação aí para as pessoas sobre esses assuntos, beleza? Então, vem aqui comigo para a tela, estou aqui com o texto já da medida provisória 1171 de 30 de abril de 2023, que dispõe sobre a tributação oferida por pessoas físicas residentes no país, aqui no Brasil, em aplicações financeiras, né, em entidades controladas e trusts no exterior, tá? O que eu vou focar aqui, pessoal, né, vou falar das pessoas físicas, o que vai impactar para mim, para você que investe aí no exterior, tá? Então, obviamente, não vou ler a lei aqui completa, vou só pegar as partes principais, né, que é o essencial aqui pra gente, e depois vou mostrar essa tabela aqui, explicar tudo, como que vai funcionar e como que era agora, né, como que está sendo agora e como que vai funcionar lá na frente. Bom, então aqui das disposições gerais, artigo 2º, a pessoa física residente no país computará a partir de 1º de janeiro de 2024, ano que vem, de forma separada dos demais rendimentos e do ganho de capital na declaração de ajuste anual, os rendimentos do capital aplicados no exterior, nas modalidades de aplicações financeiras, lucros e dividendos, tá? De entidades controladas e bens e direitos objetos de trust. Pessoal, é o seguinte, então além de aumentar, né, dificultar, vai ficar mais complicado ainda para você fazer a sua declaração muitas vezes, principalmente se você tiver aí investimentos no exterior, no que tange a essa questão, né, que você ultrapassar aí os valores dispostos aqui pela MP. Então você vai ter que ficar fazendo esse cálculo também. Bom, os rendimentos que trata o CAPT ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física no ajuste anual pelas seguintes alíquotas, não se aplicando nenhuma delas. Aliás, não se aplicando nenhuma dedução à base de cálculo. Então, não tem dedução. Você vai pegar o valor e vai multiplicar pela alíquota, é isso mesmo. Você vai pagar 0% sobre a parcela anual, tá, dos rendimentos que não ultrapassar R$6 mil. Ou seja, um valor minúsculo, irrisório, R$6 mil por ano, tá? A partir disso, você vai pagar 15% sobre a parcela anual dos rendimentos que exceder 6 mil e não ultrapassar 50 mil, ou seja, R$6 mil e um centavo até 50 mil vai pagar 15%. 22,5% sobre a parcela anual dos rendimentos que ultrapassar 50 mil reais. Pessoal, só fazendo um parênteses, né, já dá a minha opinião aqui, eu acho que assim, aumentar a tributação não é uma forma aí de resolver as coisas, tá? Afinal, como eu já falei, o nosso país já é um país extremamente, né, cobrado nesse sentido de impostos, então acho que não é a solução. E outra coisa, se fosse para cobrar, poderia cobrar um valor maior, que não atrapalhasse as pessoas, né, de classe média, classe baixa, que muitas vezes quer investir no exterior para poder, né, fazer ali um pé de meio, uma reserva, tá, pessoal? Isso aqui não vai atrapalhar os ricos, né? Obviamente vai atrapalhar todo mundo, mas assim, as pessoas que têm mais condições, elas acabam arrumando jeitos. Isso aqui atrapalha para mim, para você, para qualquer pessoa assim simples, sabe? Que vai investir ali um pouquinho no exterior para poder deixar um dinheiro ali, uma hora quer fazer uma viagem ali, pode pegar aquele dinheiro e também como uma reserva de dinheiro mesmo, né, pessoal? Porque a gente sabe que o nosso real, infelizmente, ele é uma moeda não muito segura, né? Então, a nossa alternativa é investir no exterior e isso aqui atrapalha demais. Bom, só continuando, os ganhos de capital percebidos pela pessoa física residente no país, na alienação, na venda, na baixa ou na liquidação de bens e direitos localizados no exterior que não constituam aplicações financeiras nos termos dessa medida, permanecem sujeitos às regras nessa lei aqui, tá, pessoal? Então aqui a gente está falando de aplicações financeiras. E o que é aplicações financeiras? Para fim do disposto deste artigo, consideram-se aplicações financeiras exemplificadamente depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimentos,
ETFs, com exceção daqueles tratados como entidades controladas no exterior, instrumentos financeiros, apósitos de seguros, certificados de investimentos ou operações de capitalização, depósito em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, título de renda fixa e de renda variável, derivativos e participações societárias, com exceção daquelas tratadas como entidades controladas no exterior, tá? E dos rendimentos, remuneração produzida pela aplicação financeira, incluindo, né, variação cambial de moeda estrangeira frente à moeda nacional, juros, premiações, comissões, ágio, deságio, participação nos lucros, dividendos, né, que é o principal, e também ganhos em negociações no mercado secundário, o famoso ganho de capital, tá, pessoal? Incluindo ganho na venda de ações das entidades não controladas em bolsas de valores no exterior, tá? Então, esse aqui é o principal, né, que a gente precisa entender. Claro que aí depois a gente tem bastante coisa aqui, né? Se você quiser pode dar uma olhada, tá falando aí das trusts no exterior, que não é muito comum aqui no Brasil, então não vou ficar falando muito nesse vídeo. Mas o que importa pra gente aqui é que se você, né, como eu falei, tá querendo juntar um dinheirinho no exterior para poder, né, preservar seu patrimônio também, você muitas vezes vai ter que pagar imposto, tá? E eu vou fazer um exemplo prático para vocês aqui e tentar explicar da melhor forma possível. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu já trouxe essa tabela pronta aqui, tá, pessoal? Porque deu um pouco de trabalho para pensar nela, então para não ficar enrolando aqui no vídeo, beleza? Então, olha só. Vamos imaginar que você, qualquer pessoa, vai fazer um aporte mensal de R$500. Vamos começar simulando com R$500, tá? E aí você vai aportar por 20 anos, tá? Você vai juntar a sua vida toda aí, né? Vai aportar no exterior. Isso aqui eu tô falando de aportes no exterior, tá, pessoal? Por que eu tô colocando em real? Porque depois a gente precisaria converter para trás de novo, né? Para achar a alíquota do imposto. Então não faz sentido, né? A gente já deixa tudo em real porque a tributação é em real e fica tudo certo, tá? E lembrando que isso aqui é uma conta simples, básica, né? Isso aqui pode ter variações aí ao longo do tempo. Bom, uma taxa de retorno, pessoal, vamos considerar 0,8, tá? A gente pode considerar qualquer taxa, isso aqui é só um exemplo, tá? Como que funciona então? Se eu investir R$500 por 20 anos, a uma taxa mais ou menos aí de retorno de 0,8%, eu vou ter investido do meu bolso 120 mil, afinal eu investi R$500 por 240 meses ou 20 anos, então vou ter investido 120 mil, mas por conta dessa taxa de retorno, né, por conta do efeito dos juros compostos, que é exatamente o que a gente busca, né, pessoal, a gente vai ter um total acumulado de 360 mil, tá? E um lucro aí de mais ou menos 240 mil, que é a diferença, né? E lembrando que a gente só paga imposto sobre o lucro, tá, pessoal? Sobre o ganho de capital. Aqui tá falando pra gente, olha só, aqui está falando da alíquota sobre a parcela anual dos rendimentos, tá? Dos rendimentos, dos lucros, né? O que você teve de rendimento. Então, você não vai pagar imposto sobre o total acumulado inteiro, né? Porque você investiu uma parte do seu bolso e não faz sentido pagar imposto. Agora, vamos imaginar, essa pelo menos é uma estratégia que eu penso para minha vida. Não sei vocês, pode deixar aqui nos comentários também. Mas eu pretendo investir no exterior para que um dia eu possa ter um patrimônio legal, satisfatório lá fora. Um dia, se eu quiser ir viajar, eu quero ir lá para fora, quero conhecer o mundo, ou quero, sei lá, comprar alguma coisa lá fora que compensa comprar em dólar, eu posso ter o meu dinheiro em dólar lá e poder fazer essa compra. Então, às vezes eu quero fazer uma retirada mensal. Vamos imaginar então que essa pessoa investiu isso aqui, acumulou um patrimônio disso aqui, e ela quer retirar mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, 0,5% por mês, né? Então ela vai retirar 0,5% no mês, tá? Pode ser o valor que você quiser. Então ela vai retirar mais ou menos R$ 1.800. Lembrando que está convertido para real, porque, né, senão a gente tem que fazer a conversão para lá e depois para cá e não muda nada, né? Então, ela vai retirar R$ 1.800 por mês e vai dar mais ou menos R$ 21.600 por ano. Agora, como que funciona? Nós temos uma tributação sobre o ganho de capital, mas ela tem um benefício. Se a pessoa vender até R$ 35 mil no mês, ela não tem que pagar imposto, mesmo que ela tenha lucro, tá? Então, nessa operação aqui, nós fizemos uma simulação que eu tive 66% de lucro. Por que eu não tenho que pagar imposto agora? Porque, pessoal, estou retirando só R$ 1.800, né? Claro, eu posso aumentar aqui esses valores, colocar 30 anos, colocar um aporte mensal aí de
de R$ 2.000, mas é só para ficar mais dentro da nossa realidade, pessoal, né? Então agora eu não atinjo o valor para pagar imposto, então não tem imposto a pagar. Como que vai funcionar com a medida provisória 1171, né? Vamos colocar aqui o mesmo percentual, tá? 0,5. Poderia colocar um percentual maior, não tem problema. Mas olha só, eu então vou retirar os mesmos R$ 1.800 por mês, só que a parcela anual R$ 21.633, que é a mesma coisa aqui, né, pessoal? Isso aqui não muda nada, tá? O que vai mudar a partir daqui? O quanto que vai incidir imposto? O imposto ele vai incidir sobre o lucro, tá? Então, esses 14 mil aqui é vezes o lucro, porque a outra parte, né, os demais aí até dar os 21 mil, são valores que eu aportei do meu bolso, tá? Então, 14 mil é a parcela que incide imposto. Ou seja, agora a gente tem que utilizar aqui a tabela progressiva. Se no ano eu vendi, né, R$ 14.400, até 6 mil não pago nada, então já fiz aqui a subtração, né? Porque eu peguei, ó, 14 mil menos 6 mil vai dar 8.433, que é a parcela que eu posso tributar. E agora a gente vai multiplicar por 15%, né? Basicamente 8 mil vezes 15%, 1.265 de imposto. Ou seja, uma pessoa que vai retirar R$ 1.800 por mês vai ter que pagar 1.260 por ano, tá? Claro que é uma simulação, como eu disse para vocês, bem assim, simples, só para você entender. Se a gente quiser, a gente pode mudar aqui, olha só. Vamos aumentar bastante os valores para a gente poder entender, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui, após de R$ 1.000 por 30 anos. A gente vai ter, então, um total acumulado de 2 milhões, né, um lucro aí de 1.700.000, porque a gente juntou 360 mil, e um percentual de lucro de 82%. Aqui é a mesma coisa, olha só, se a pessoa quiser retirar então, deixa eu aumentar aqui, ó, se a pessoa quiser retirar 0,5%, depois lá de 30 anos, ela quer retirar 0,5% do patrimônio dela, para ela viajar, fazer alguma coisa. Ela vai retirar, então, R$ 10.000 por mês, 124 mil no ano. Mesmo assim, não vai ter que pagar imposto. Por quê? A retirada mensal dela, que é de 10 mil, é menor que os 35 mil por mês, tá? Qual a medida provisória? Ela vai retirar os mesmos 10 mil, vai retirar aqui, olha só, então no ano 124 mil. Agora, aqui muda um pouquinho a conta, né, pessoal? Pessoal, então eu só mudei aqui um pouquinho para ficar mais fácil a explicação. Né? Se a pessoa então vai retirar 0,5%, vai retirar no total do ano aí 124 mil. Lembrando que a parcela que incide o imposto é somente a parcela referente ao lucro, tá? Porque você não paga imposto se não tiver lucro. E aqui nós temos um caso um pouco mais específico, né? Por isso que eu fiz aqui essa separação para ficar melhor para explicar, tá? A primeira faixa você não paga nada de imposto, né? Até R$ 6.000, ou seja, de 102 mil, a gente tem que tirar R$ 6.000 que você não paga imposto. Depois de 6 mil até 50 mil, você paga 15%. Ou seja, a diferença, pessoal, é quase 44 mil reais, tá? Então, nesse caso, você vai pegar 44 vezes 15%, vai dar mais ou menos, então, 6.600. Mais o restante, né, que é a diferença, que dá 58.984,80 vezes 22,5%, que vai dar 13.270 aproximadamente. O total de imposto, nesse caso aqui, então, vai ser quase 20 mil reais. Ou seja, a pessoa acumulou a vida inteira dela aí, né, durante 30 anos para poder ter uma vida legal lá na frente. E aí ela vai retirar 10 mil todo mês. 2 meses dessas retiradas vão somente para pagar imposto, beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem rápido, né? Só para explicar para vocês essa MP 1171, claro, dá a minha opinião, dá o meu entendimento, pode deixar a opinião de vocês aqui também nos comentários. E como eu disse, na minha humilde opinião, acho que a ideia de aumentar imposto não é a solução, tá? Não é por aí que a gente resolve as coisas, né? Eu acho que o melhor seria a gente ser mais eficiente nas coisas, nas contas públicas, nos gastos públicos, para a gente poder melhorar para todo mundo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.